Olá, tudo bem com você? Se no primeiro vídeo nós olhamos um pouquinho os papas que antecederam o Concílio Vaticano II, então agora nós vamos olhar, e eu convido você a olhar, nesta perspectiva de São José, aquilo que os pontífices em suas homilias, cartas, decretos, escreveram. São temas tão importantes porque naquele complexo, naquela iconografia, no mosaico, melhor dizendo, cada papa nos apresenta uma peça. E quando nós juntamos todas essas peças, então nós temos uma visão ainda mais bonita sobre o rosto de São José. E eu convido você então agora para olharmos juntos a história de João 23, sempre pensando que nós vamos olhar um pouquinho o tecido histórico, contextualizando o Papa, no seu contexto histórico, para entender a força daqueles títulos ou sugestões que os papas dão para a devoção de São José. Olhamos então João 23. Quem foi João 23? Bem, é um padre, bispo, pois cardeal italiano, nasceu propriamente na Itália no dia 25 de novembro de 1881. Ele vai ser eleito Papa no dia 28 de outubro de 1958. É o Papa de número 261. E é interessante a vida desse Papa de João 23, porque, como outros que nós vimos no vídeo anterior, o Papa João 23, ele foi eleito um pouco pensados por alguns como um Papa de transição. Ele já é de idade avançada, tem um câncer no estômago, então foi pensado aquele Papa que estaria ali, é um tempo muito difícil que a Igreja vive, atravessa, um Papa para um momento. E, de fato, ele vai estar à frente da Igreja, esteve à frente da Igreja por poucos anos. Mas esses poucos anos foi fundamental para ele deixar cravado no coração das pessoas, católicas e não católicas, o rosto bondoso de Deus. Então, nomeado Papa, eleito Papa aos 77 anos. Agora, um pouquinho do tecido histórico do Papa João 23. Uma das surpresas bonitas que o Papa vai fazer é convocar o Concílio Vaticano II, reunindo mais de 2.000 bispos em Roma, debruçando sobre a história, as verdades da Igreja, então conduzir num adornamento, ou seja, numa atualização da Igreja nos novos tempos. O Papa, com isso, João 23, ele buscou não tanto condenar as pessoas às situações do presente, mas ele buscou dialogar, porque na visão do Papa, a Igreja, nesse tempo difícil, ela tem algo muito grande para oferecer. E ela vai oferecer a partir da medicina. A Igreja com essa visão bonita de medicina. Então, ao invés de condenar, é aquela que vai sarar as feridas e tudo mais. Outra coisa interessante do Papa, além de buscar esse diálogo entre as religiões, o Papa ele vai ultrapassar os muros do Vaticano. Alguém pensado para ser um Papa pontificado curto, mas, no entanto, ele sai do muro do Vaticano para algumas visitas. O que nos interessa sobre São José, do Papa João 23? Ele escreve uma carta chamada Levote, no dia 19 de março de 1960. E nessa carta, dado a grande expectativa que o povo tem do Vaticano II, do concílio que está em andamento, ele vai consagrar com esta carta o concílio nas mãos de São José, buscando-o como o seu protetor máximo, Aqui, então, São José. E o Papa começa na carta dizendo, olha, embora Maria, Jesus, logo no início, já dado as pinturas nas catacumbas, começou um culto muito rápido de Maria e de Jesus, a Igreja
ela demora um pouquinho mais no culto, assim, algo mais profundo de São José. E vamos ler agora juntos uma primeira citação que o Papa escreve nesta carta, Levote. Diz assim, João 23. São José, pelo contrário, excetuando algum traço de sua figura, encontrado aqui e ali, nos escritos dos padres, permaneceu durante séculos e séculos em seu característico escondimento, um pouco como figura de ornamento no quadro da vida do Senhor. E foi necessário tempo até que seu culto passasse dos olhos aos corações dos fiéis e despertasse neles singular fervor de oração e abandono confiante. Então, olha que interessante, né? O que o Papa ele quis ressaltar nessa característica. Primeiro, uma fé, não racional, né? Mas passando dos olhos, aquilo que se vê, que se ouve, para o coração. E a partir do momento que a igreja faz esse passo dos olhos para o coração, descobre então a beleza de um abandono confiante de São José nas mãos de Deus, no projeto de Deus. Assim é um pouco essa peça do mosaico que João 23 nos apresenta. Convido você agora para darmos mais um salto, subir mais um degrau, aí galgar um novo degrau nessa escalada. E nós vamos olhar agora para uma figura emblemática, Paulo VI. Olhemos para Paulo VI. Enquanto acontecia o Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII morre e é eleito o Papa Paulo VI no dia 21 de junho de 1963, sendo o Papa de número 262. Ele vai governar a Igreja por 15 anos. É um Papa também italiano, ali na região, próximo da região de Brescia, nascido no dia 26 de setembro de 1897. Dentro dessa perspectiva, né, ele vai, com a grande missão, vai ser levar avante, concluir e levar adiante o Concílio Vaticano II. É um Papa que não vai ficar encastelado no Vaticano, né, sobretudo na cidade. Ele vai conquistar o mundo, é o primeiro Papa a visitar todos os continentes, é o primeiro Papa a voar da história, e vai usar esse recurso para chegar até as pessoas todas, né? Então, muitos lugares, e um Papa não tinha estado ainda, o Papa Paulo VI vai ser o primeiro a estar ali. É um Papa que provoca uma grande reforma dentro da Igreja, e por isso mesmo vai encontrar muitas dificuldades, porque, de um lado, vai encontrar algumas pessoas extremamente conservadores, ultraconservadoras, freando todo o progresso e as novidades, o ar fresco do Vaticano II. Por outro lado, vai encontrar um grupo que entende do seu jeito e coloca no ditado popular os pés pelas mãos. E por isso, alguns documentos que sucederão o Concílio Vaticano II, algumas exortações escritas, foi justamente para corrigir alguns erros, para colocar no eixo, de fato, explicando o que o Concílio Vaticano II desejou. É o primeiro Papa também a elevar, colocando como doutoras da Igreja, mulheres. Ele vai fazer isso com Teresa de Ávila e Catarina de Sena. Universalizando a Igreja ainda mais, ele vai criar 144 novos cardeais. A maioria desses cardeais não italianos, justamente para dar essa característica, isso na linha de continuidade de João 23. Uma das encíclicas fundamentais do seu pontificado, que ainda é luz, é bússola para nós nos nossos dias, é a Evangelii Nuntiandi, quando ele coloca em 1975 um pouco a normativa desta igreja, sempre evangelizando. O que nos interessa dele, né? Ele não escreveu nenhum grande documento acerca de São José. Mas no dia 19 de março de 1966, ele profere uma linda homilia. Essa homilia, então, diante de vários textos, tem um texto muito bonito que começa dizendo assim:
Este é o segredo, ou melhor, essa homilia, um dos parágrafos, né? Vai dizer assim: este é o segredo da grandeza de São José. Isso vem com sua humildade. Ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício, o mistério da encarnação e a missão redentora que lhe está unido. Tendo usado de autoridade legal que pertencia a ele na Sagrada Família, por fazer-se total dom de si, da sua vida, do seu trabalho, tendo convertido a sua humana vocação ao amor doméstico na oblação sobre-humana de si, do seu coração, de cada capacidade do amor posto ao serviço do Messias, germinou em sua casa. Então o Papa Paulo VI, ele une o mistério da encarnação como a redenção, e não pode jamais estar separado. E aqui o Papa diz que nesse mistério envolto a encarnação, os primeiros anos e a vida da infância de Jesus, Paulo VI coloca que José foi um dom total. Peguemos essa peça aqui do nosso mosaico, dom total. Uma palavra que identifica para Paulo VI quem foi José, o José de Nazaré, pai de Jesus, um dom total. Fez da sua vida um dom total, em todas as dimensões. E continua um pouco mais essa homilia, o Papa destacando. São José é o modelo dos humildes, que o cristianismo levanta para grandes destinos. São José é a prova que, para ser bons e autênticos seguidores de Cristo, não são necessárias grandes coisas, mas apenas virtudes comuns, humanas, simples, mais verdadeiras e autênticas. Olha que bonito. Então, naquela missão de proteger, guiar e defender Jesus, José foi um dom total. E nesse dom total, ele não teve, então, aquela grandes expressões, dizendo assim, de aplausos e tudo mais. Mas nessa vida, doação total, ali, viveu uma vida virtuosa. E é isso que o Papa vai dizer e vai ensinar para todos nós, dizendo, olha, na simplicidade da nossa vida, é que precisamos viver, aprender a viver como dom total, não buscando os palcos, as passarelas, né? O Papa Francisco também diz isso, e vamos ver, mas na simplicidade da vida é que assim a gente vai e vamos nos parecendo cada vez mais com São José. Agora eu convido você a darmos uma olhadinha no terceiro Papa. O primeiro Papa, João Paulo I, nós sabemos, ele governou a igreja apenas por 33 dias. E não temos alguma coisa assim acerca de São José. Por isso vamos agora olhar para esta figura tão importante que é São João Paulo II. Quem foi então o Papa João Paulo II? Ele nasce na Polônia, no dia 18 de maio de 1920. Vai ser o Papa de número 264. Ele vai ser um Papa muito novo, eleito no dia 16 de outubro de 1978. E vai governar a igreja por 26 anos. Um pouco do tecido histórico do Papa João Paulo II. Bem, primeiro elemento, é o primeiro Papa depois de praticamente 500 anos não italiano. É um Papa polonês. E ele vai trazer novos ares de esperança para a igreja. É um Papa novo, fora dos muros da Itália, embora europeu, mas com muita esperança, porque é um Papa que foi ao encontro do mundo. É o Papa que mais viajou, né? Já em novos tempos, usou tantos recursos para chegar a tantas pessoas. Muitas gerações foram marcadas pelo Papa e o pontificado desse Papa jovem, né? Chamado um Papa jovem. Ele escreveu muitas encíclicas, muitas, são 26 anos de governo de igreja, falou sobre temas importantes e tensos do mundo e da vida da pessoa, do cristão e da sociedade. Falou sobre homossexualidade, aborto, reprodução humana, tocou no mundo do trabalho, nas explorações, sobretudo dizendo o capitalismo selvagem, né? Então foi um Papa também assim que incomodou em muitos momentos. No entanto, num 13 de maio, vai ser alvejado na Praça São Pedro, né? Um atentado. Luta pela paz,
e influencia a queda do Muro de Berlim, por exemplo. E em 2000, na ocasião do ano jubilar, ele pede perdão pelos erros, né, os pecados dos católicos. Um momento muito forte para a igreja. E o Papa marca, né, o seu pontificado justamente preparando a igreja para esse grande jubileu. E foi intenso, foi muito bonito, né, muito bonito mesmo. Ao menos aqui na Arquidiocese de Maringá vivemos intensamente esse momento. O que nos interessa do Papa São João Paulo II? Ele vai escrever no dia 15 de agosto de 1989 uma exortação apostólica intitulada como Redemptorius Custos, que vai falar sobre a figura e a missão de São José na vida de Jesus e da igreja. Redemptorius Custos, você encontra aí na internet, pode baixar e lê-la, que é uma carta muito bonita, fala de muitos aspectos de São José. Essa carta está justamente para celebrar os 100 anos da carta encíclica Quamquam Pluris de Leão XIII. Dois pontos vêm à mente assim quando a gente lê essa carta, e nós não vamos considerar muitas coisas, né? São José como guarda do corpo, ou seja, aponta a identidade de São José, é aquele que guarda o corpo, e esse corpo que é a identidade própria da igreja. Então, São José, essa carta revela a identidade de José como um guarda, e guarda da família sagrada e da igreja, e essa igreja que tem identidade como esse corpo místico do Senhor. Primeira citação que eu gostaria de chamar a atenção, nós lemos assim: assim como cuidou com o amor de Maria e se dedicou com empenho jubiloso à educação de Jesus Cristo, assim também guarda e protege o seu corpo místico, a igreja, da qual a Virgem Santíssima é figura e modelo. Veja, o Vaticano II, no documento chamado Lumen Gentium, no penúltimo capítulo ali desse documento, ele trata justamente sobre Maria e vai colocar Maria como figura e modelo de igreja. E agora então o Papa João Paulo retoma esse aspecto conciliar, que é maravilhoso, essa imagem de mãe que a igreja tem, bebe em Maria, dizendo, assim como José foi o protetor, foi o guarda, o guardião, né, desse núcleo, José, de Maria e Jesus, ele também é este guarda protetor da igreja. A igreja aqui, como esse corpo místico do Senhor, né? Então, José continua, diz o Papa João Paulo II, bebendo da fonte histórica, daquilo que os outros papas já tinham dito, mencionado, feito subentender, não é? Então ele vai dizer a igreja é esse corpo místico e São José. Então ele não completou a sua missão, ele continua a sua missão de guardar a igreja, sobretudo nesse tempo que estava para iniciar, que era o grande jubileu, né? O grande jubileu. Então ele continua. E aqui ele abre então essa perspectiva, dizendo, olha, nós não podemos olhar o mistério da encarnação com o mistério da ressurreição separados. E São José então é esse que está e continua no tempo, né? Na fé da igreja como esse grande colaborador no projeto da salvação. E aqui está mais um dado que nós podemos acrescentar. A igreja já tinha dito isso nos papas. São José é um colaborador. Lembra, no primeiro vídeo nós falamos, um dos papas dizendo, São José, depois de Maria, é aquela mais bela das criaturas. Então esse homem que foi escolhido por Deus, nutrido por Deus, agraciado por dons para poder realizar a sua missão, enviado, né? Como todas as pessoas que nós lemos na Sagrada Escritura, agora ele continua como esse guarda e protetor da igreja também. Convido você para nós darmos mais uma olhadinha em mais um último texto que escreve o Papa. O sacrifício total que José fez da sua existência inteira, as exigências da vinda do Messias à sua própria casa, encontra a motivação adequada na sua insondável vida interior, a qual lhe provém ordens e consolação singulares. Ou seja, o Papa João Paulo está dizendo, olha, tudo aquilo que São José significa para nós, vem de fato
externalizado de uma vida interior. Mais uma peça do nosso mosaico. São José tinha uma vida interior. E nós vamos ver isso nos próximos vídeos, quando tratar sobre o Antigo e Novo Testamento. Essa vida interior desse homem judeu, né? Pai, esposo, alguém de uma comunidade. Então, essa vida de alguém que ouve o Deus da vida falar dentro de si e coopera com ele. Muito bonita esta carta, convido você para olhar bem de perto, tá bem? E agora nós vamos olhar então mais um Papa, o quarto Papa aqui na nossa linha pós-Concílio Vaticano II, que é o Papa Bento XVI. E agora então vamos aprofundar sobre Bento XVI, que é o Papa de número 265. Ele nasceu na Alemanha, é o segundo Papa, portanto, dos últimos tempos não italiano. Ele nasceu no dia 16 de abril do 27 e foi eleito Papa no dia 19 de abril de 2005. Surpreendeu o mundo, revelando uma característica de São José no dia 12 de fevereiro de 2013, quando ele ensina que o pontificado não é o status, mas é serviço, né? Continua morando no Vaticano, rezando pela igreja, apareceu poucas vezes. Dentro daquele tecido histórico, nós podemos dizer que um dos grandes desafios dele foi suceder o Papa João Paulo II, que era um Papa carismático, viajou o mundo, era jovem, né? Governou a igreja há 26 anos, e o Papa Bento já era de mais idade, tinha sido por muito tempo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o que significa que alguns sempre o olharam sempre assim como aquele homem de pulso firme, né? Uma mente extremamente brilhante, e que vai encontrar no coração da igreja, no interno da igreja, muitos desafios. Sobre São José, o que nos importa aqui, ele não escreveu muitas coisas sobre São José como Papa, mas tem uma visita apostólica que ele faz em 2009, no dia 19 de março, na festa de São José, quando ele está em Camarões e Angola, uma visita apostólica, está lá num estádio, falando para casais, para famílias, e no momento dos bispos, ele vai dizer assim que a paternidade de São José revela para a humanidade o rosto da paternidade de Deus, né? Então, assim, a paternidade, quando nós olhamos para a paternidade de São José, ela é tão bonita, né? Ela é tão completa, ela é tão bonita, tão pura, né? Tão cheia de virtudes, que ao olhar para essa paternidade, nós encontramos traços também, dizemos, olha, São José revela a paternidade de Deus. Podemos encontrar em São José a paternidade de Deus. E o Papa, então, ele faz esse grande discurso, essa homilia, dizendo para os pais, olha, pais, também, quando vocês olharem para a paternidade de José, reconhecendo a paternidade de Deus, inspirem-se todos nele também. Porque São José nos oferece para todos nós momentos oportunos dessa paternidade, inclusive nos momentos de desafio, que segue a homilia, dizendo, São José enfrentou muitos problemas, muitas dificuldades, né? Logo no começo já do seu noivado, descobre que Maria está grávida, e ele vai passar por tudo isso. Mas mesmo aquele homem que não sabia de tudo, mas tinha fé, e é justamente a fé que revela as dúvidas e as não compreensões das coisas. E o Papa vai dizer para todos nós, tomemos esse modelo de São José. Porque mais do que entender tudo, o importante é crer, é ter fé. Porque essa fé vai iluminar os fatos da vida e nós poderemos crer. Olhando tudo isso na imagem de São José, em um ângelo que o Papa profere na praça, no dia 19 de dezembro de 2010, ele vai dizer assim, olhar para São José é ver já o delineamento do novo homem que Deus sempre pensou para a humanidade. Olha cada elemento bonito que nós acrescentamos aqui no nosso mosaico a partir do Papa Bento XVI. E agora então nós vamos conhecer um pouquinho do Papa Francisco. No dia 13 de março de 2013, o Habemus Papa trouxe essa
esse belo presente para a igreja, que é o Papa Francisco, o Papa de número 266. Na verdade, para muitas pessoas era um totalmente desconhecido, mas não para o povo argentino. Ele nasce na Argentina, no dia 17 de dezembro de 1936. Portanto, é o terceiro Papa em linha seguida que não é italiano, né? Embora descendente de italiano. É o primeiro Papa latino-americano, jesuíta, um desconhecido, e que já, nas suas primeiras aparições, já revela um novo jeito de estar à frente da igreja. Vai escolher morar na casa Santa Marta, jeito simples e de muito acesso fácil às pessoas, né? Ele traz à tona, aí nesse tecido histórico, problemas mundiais, não só da igreja. Ele não esconde os problemas da igreja, revela, fala do jeito que tem que tratar, como Bento fazia, né? Com a pedofilia, com padres que teve vida dupla e tudo mais. Chama a atenção também dos recasados, leva-os a uma bonita vivência da fé. Enfim, fala de todas as frentes, do carreirismo, que é um mal para a igreja, fala do laxismo, daqueles que levam a vida de qualquer jeito, mas também do puritanismo, daqueles que são aferrados a algumas coisas e que não aceitam as novidades do Espírito Santo. Por isso propõe o equilíbrio, como fazia São Paulo, né? Apóstolo, o homem equilibrado, a mulher equilibrada. Toca então em problemas mundiais, da natureza, da economia, critica e por isso, por conta dessas posturas todas, você e eu sabemos como há uma perseguição dentro e fora da igreja do Papa Francisco por tomar e tocar nessas problemáticas, né? É tido como comunista, marxista, alguém que não é nem querido por Deus. Então, tem uns exageros assim que só atrapalha a vivência da igreja, né? Mas a igreja sempre nessa linha também de perseguição e de complexidade. O certo é que o Papa Francisco tem trazido frescor para a igreja de hoje, o frescor do Vaticano II, quando ele propõe uma igreja em saída, de misericórdia, uma igreja sinodal, de portas abertas e também da devoção popular. Se você lembra, o Papa Francisco ele vai dizer, trazendo a devoção do São José dormindo, que é uma devoção que ele busca na própria casa, dizendo para nós assim, o valor da nona. Não é um Papa que tem falado tanto das pessoas mais velhas, dizendo, a minha nona tinha uma devoção a São José. José dormindo. E ele fala isso quando ele está com os religiosos, dizendo, quando eu tenho uma dificuldade, um problema, eu escrevo num papelzinho e boto debaixo do São José para que ele sonhe e apresente a Deus aquele problema que eu estou vivendo. Então o Papa é um homem de devoção, ele não só fala de devoção, mas é um homem que vive uma devoção. Então o que nos importa sobre a devoção de São José que traz-nos o Papa Francisco? Primeiro, a devoção popular que ele mesmo tem do lar, a igreja doméstica. Segundo, a sua homilia da missa inaugural do seu pontificado, no dia 19 de março de 2013. E depois a própria carta apostólica agora, quando ele nos surpreende com esse presente do ano de São José, do dia 8 de dezembro de 2020, Patris Corde, né? Como coração de pai. Então vamos dar uma olhadinha primeiro na homilia da missa inaugural dele. E diz assim esse texto. José fez como lhe ordenou o anjo do Senhor e recebeu sua esposa. Nestas palavras, encerra-se já a missão que Deus confia a José. Ser custos, guardião. Guardião de quem? De Maria e de Jesus. Mas é uma guarda que depois se alarga à igreja também. E antes de continuar, então olhar. Primeiro elemento que os papas já tinham falado e que ele pega, ampliando, né? Guarda desde sempre, aquele que vai, custos, né? Que vai guardar, proteger a casa, mas também que se estende ao tempo na igreja. E continua o Papa nessa homilia tão bonita. Como realiza esta guarda? Como que dizendo, como realiza essa missão, né? Com discrição, com humildade, no silêncio, mas com uma presença constante e uma fidelidade total, mesmo quando não consegue entender.
desde o casamento com Maria até o episódio de Jesus, aos 12 anos, no Templo de Jerusalém, acompanha com solicitude e amor cada momento. Então, olha que bonito aqui, né? Ele colocando assim, essa humildade, essa simplicidade, esse silêncio, mas não é uma vida morna, apagada, né? Não, é uma presença muito fecunda, do começo, desde ali, até o episódio, quando a gente aparece, o último momento, na vida junto de São José, o Maria e Jesus, sempre junto aparece os três. E nessa mesma homilia continua o Papa dizendo assim: permanece ao lado de Maria, sua esposa, tanto nos momentos serenos como nos momentos difíceis da vida. Olha que bacana. Na ida a Belém para o recenseamento e nas horas ansiosas e felizes do parto. No momento dramático da fuga para o Egito e na busca preocupada do filho no templo. E depois, na vida cotidiana, da casa de Nazaré, carpintaria, onde ensinou o ofício a Jesus. Então, olha que bonito, né? O Papa também diz: José está presente em todos os momentos na vida daquela família. E se ele é guardião dessa família em todos os momentos, e esse guarda, esse protetor se estende na vida da igreja, também agora, quando a igreja atravessa, né, uma pandemia, uma crise do capitalismo, uma falta de valores em tantas instâncias, tantas famílias desfeitas, né? Quando a gente fala do capitalismo, muitos países, né, se vivendo mergulhado numa pobreza intensa, profunda, nesse drama da miséria, enquanto uma camada pequena acumula a maior parte das riquezas do mundo. Então, nessa situação difícil, como um cristão deve se comportar? Então, o Papa coloca ele como esse modelo para nós, nos momentos felizes e nos momentos difíceis. Depois, então, nós olhamos essa carta de 2020, quando o Papa apresenta para nós, Patris Corde, alguns elementos, sobretudo para dizer como José, ele viveu a sua paternidade com um coração de pai, né? Amou Jesus com esse coração de pai. E aí a carta, eu não vou discorrer porque você vai lê-la, ela trata alguns temas da paternidade e diz assim: José, pai amoroso, pai na ternura, pai na obediência, pai no acolhimento, pai na coragem criativa, pai trabalhador, pai na sombra, né, que é no silêncio. Então, esses modelos todos para dizer o jeito que fecundo da paternidade. E tem um trecho que eu gosto bastante, que eu convido você para olhar agora, é uma citação aí da carta. Diz assim: todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana discreta e escondida, o intercessor, um amparo e uma guia nos momentos de dificuldade. São José lembra-nos que todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou em segundo plano têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. Então, aqui para mim, essa parte é bonita, porque o Papa diz assim: quando gestei essa carta, nesse período de pandemia, e você lembra, né? Naquele momento tão bonito, quando o Papa reza sozinho na praça, ele diz assim: quantas e quantas pessoas no anonimato estão fazendo a diferença. E agora ele traz isso para essa carta, dizendo assim que, assim como São José, nesse anonimato mais fecundo, presente, atuante na vida como guarda, quantas e quantas pessoas também são guardas, homens e mulheres, das suas famílias, nos valores, nos princípios, na vida da comunidade, na evangelização, guardando essa verdade do Evangelho e apresentando-a ao mundo, né? Uma paternidade que não é só num filho, num lar, mas leigos que também estende esta paternidade, como a paternidade de São José, para todos, todos. Então, essa chamada para você e para mim, que vivemos, que parece, nossa, aqui, nessa cidadezinha, em um canto, numa edícula, num apartamento, onde nós estivermos, aos olhos de Deus, diz o Papa, como São José, ninguém fica escondido no sentido
fugido dos olhos de Deus, mas Deus olha a todos, contempla cada um, é presente e agracia todos nós para levarmos adiante a nossa missão. E aqui nós encerramos então esse olhar tão bonito que os papas foram nos apresentando, e é claro, eu convido você a olhar todos esses documentos de perto, que é uma riqueza, cada um deles é uma riqueza. Um beijo na sua alma, nos encontramos no próximo vídeo para dar uma olhadinha no Antigo Testamento, alguns elementos que podemos colocar na pessoa de São José. Até o próximo vídeo.